Eles estão aqui, nessa oportunidade que a gente possa se conhecer, né? Meu nome é Sara, daqui a pouco eu vou me apresentar melhor. Eu venho lá de Campinas. É um prazer estar nesse momento conversando sobre isso, que é um assunto que para mim é muito importante. Saúde mental e bem-estar dos agentes de mudança do terceiro setor. Então, todo mundo tem falado que saúde mental é um tema importante, todo mundo está aí próximo de um adoecimento mental depois da pandemia. E aí esse recorte mas e as pessoas que estão dentro das ONGs, das OSCs, esses trabalhadores, como é que anda essa saúde deles? A gente sabe que saúde mental engloba tudo, né? Como é que eu estou me sentindo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mas a gente vai conversando sobre isso. Então, essa é a parte bonita do meu currículo. Eu sou a Sara, eu tenho mestrado em artes da cena na Unicamp, minha família mora no Mato Grosso do Sul, eu só vim para estudar e acabei ficando, gostando do estado de São Paulo e ficando. Então eu fiz graduação em educação física lá na Federal, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e minha última formação é de instrutora de yoga. Fora do currículo bonito, tem a parte onde eu me considero filha de ONG. Filha de ONG é aquela que começou a sua vida, teve as suas primeiras oportunidades dentro de uma organização social. Então, quando eu tinha 16 anos, eu entrei numa ONG lá em Campo Grande e lá eu fiquei 10 anos. E nesses 10 anos eu fui ganhando oportunidades que de repente a minha família não poderia me dar, de estudar, de me dar sonhos. Sara, vamos fazer uma faculdade. Sara, vamos pensar em mais coisas. Vamos, de repente, depois estava terminando a faculdade, vamos pensar no mestrado. Então, tudo isso foi sendo gerado dentro de mim, dentro de uma ONG. E quando eu vim para o estado de São Paulo para estudar na Unicamp, onde que eu sabia trabalhar? Em ONG. Então, no dia de educadora social, fiquei mais 6 anos em uma ONG, depois mais uma em outra, e até julho desse ano eu ainda era educadora social, então acabei, estou fresca, nesses quase 20 anos dentro de ONG. E é desse lugar, desse segundo currículo, é que eu venho falar hoje, de como que estar nesse lugar tem uma linha tênue entre você trabalhar com uma coisa que você gosta muito, de ter muita paixão pelo que você faz, pelas pessoas que você tem contato, né, o público que você atende, e o cuidar de si mesmo está próximo a adoecer por conta disso. Então a minha pergunta de hoje, que na verdade norteia toda essa palestra quem trabalha em ONG fica doente? Fica. Sério? Não, acho que é super-herói, não é não? Assim, saúde de ferro? Não? Ai, pode falar? Mas por que será quando as pessoas trabalham muitas horas do que trabalha 12, 13 horas por dia fica doente mentalmente, será? Você fez uma pergunta fantástica. Porque nós, do terceiro setor, a gente acredita que tudo que a gente faz em poucas horas não é o bastante. A gente tem que fazer mais, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que levar trabalho para casa. E às vezes a gente tem que levar até criança e adolescente para casa. A gente vai achando que a gente tem que fazer tanto que a gente está fazendo tão pouco, que a gente não vê o limite do trabalho. É que as pessoas se estressam muito quando trabalham muitas horas, não é? Muitas, descansa pouco. E quando descansa, quando está lá em casa, aí você me fala se eu estou mentindo. Sem sábado e domingo, vou descansar, né? Mas deixa eu falar uma coisa, ó. Mas não é tão, mas tem serviço que funciona de domingo a domingo. Tem, mas se a gente pudesse escolher, se alguém chegasse a você e falasse, é exatamente isso que você quer fazer na sua vida, trabalhar de domingo a domingo? Não era isso que a gente tinha que escolher. Então, é aquele momento que a gente para rever as nossas escolhas e perguntar por que eu estou trabalhando tanto? E por que nunca é o bastante? Porque se eu tiver meia horinha para tirar um cochilo, eu tô lá e de repente eu falo, por que eu tô deitada? Olha quanta coisa para fazer, se não é do trabalho, é em casa. Não, eu tinha que estar deixando tudo arrumado, tinha que estar fazendo. E se
se tiver tudo limpo, tudo arrumado, a gente fala, mas eu não podia fazer bolo. Aí suja tudo. Não é? A gente inventa, a gente não se permite descansar e não fazer nada. Sabe querer fazer nada? Assim, não vou levantar daqui. É difícil pra gente. Então, a minha outra pergunta é: quem trabalha em ONG e fica doente por conta do trabalho? Quais os sintomas, mais ou menos, assim, que vocês acham que a gente teve quando a gente fica doente por conta do trabalho? Cansaço, Depressão. Gente, o que sente aqui nesse corpo. Não é só aqui, eu estou preocupado com o relatório, estou preocupado com a criança, com aquele caso. Não é só aqui. A gente adoece aqui, a gente sente como se o caminhão tivesse atropelado a gente. Repousar para se recuperar, o médico fala assim: te dou um atestado de 7 dias e você repouse. É fácil, gente. Eu não sei isso. Soprou esse. Aí dá depressão mesmo. E você já viu aqueles que falam assim, que 7 dias que esse médico me deu, ele não sabe de nada. Olha que trabalho que eu tenho, eu vou voltar pra lá, sem atestado. A coordenadora rasga o atestado que eu tenho que voltar anos. Já viu isso? Já. Eu não. Mas por que quando a gente fica doente, a gente não tem vontade de fazer o serviço doméstico de casa? Porque a gente não tá com saúde, nem pra gente ficar em pé, pra gente, sei lá, dar uma caminhada, a gente olha e fala, ok, eu vou cuidar do resto, mas e eu? De quem cuida? De quem cuida de mim? Sabe por quê? Porque tem pais que passam a serviço doméstico de casa mesmo estando doente. Jesus, é bem aí que a gente está conversando, sobre quando a gente nem dá conta de cuidar da gente, a gente está cuidando do ambiente e dos outros, e dos outros, e dos outros. Então, depois de já ter passado por um período de adoecimento, lá em 2017, onde eu saí de uma ONG, de uma organização, que assim, eu já tinha entendido que o meu tempo lá já tinha dado. Todo dia eu acordava e na hora de fazer a roda com os adolescentes eu falava, Senhor, eu não quero isso aqui. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eu já tinha sentido há alguns meses, mas assim, quando realmente aceitaram fazer o desligamento, porque a gente também não pode sair pedindo a conta, né, gente? A gente tem boleto para pagar e não pode falar, eu não quero mais trabalhar aqui, deixa eu ir embora. Não dá. Quando aceitaram fazer o acordo comigo, eu tive conjuntivite nos 2 olhos, dor de ouvido, diarreia por uma semana, eu acho que só isso. Assim, fiquei de cama e meu corpo falou assim, não tem mais nada, nada que você possa oferecer, você precisa descansar. E aí eu resolvi ficar 6 meses em casa, 6 meses depois já estava eu em uma outra ONG de novo. É isso. Na terapia eu entendi, porque eu tive que fazer muita terapia, eu faço até hoje, faço desde há muito tempo, mais de 10 anos. Isso é um ciclo. E tem coisas que se a gente não resolve, se a gente não descobre o porquê nós estamos fazendo isso, porque eu só dou, e eu estou falando de dinheiro, falando da minha energia, da minha sabedoria, do meu tempo. Se eu não parar e refletir e falar, eu preciso mudar as minhas escolhas, eu volto a fazer de novo. E nessa minha última ONG que eu saí agora em julho, eu olhei para minha terapeuta e falei, a gente vai descobrir onde é que está a raiz desse negócio mesmo que dor. Porque, gente, quem faz terapia aqui é fácil? Não. É gostoso? Sai assim, que delícia essa terapia. Agora que acha o seu ponto, lá na onde foi a situação que te causou, né? Um trauma ou uma raiz. Mano, você chora. E aí, chora. Eu falava, na minha primeira terapia, eu falava, eu acho que eu vou sentar no meio do fio, eu vou chorar até a semana que vem, na próxima sessão, eu vou estar aqui ainda. De tanto que eu já. Enfim, na minha terapia eu entendi essa, depois de quase mais de 10 anos, que se eu não entender esse motivo, eu não ia romper. E eu falei pra ela, não importa o quanto doa, a gente vai remexer esse passado e vai descobrir por que sempre o outro é mais importante que eu. Por que se alguém me oferecer um trabalho e falar assim, Sara, olha esse currículo, eu vou falar, não, muito graça.
Não, eu até levo café. Sim, tá Mas aqui. você não eu. Tá aqui. Exatamente. O que aqui dentro está dizendo que eu não mereço ser bem valorizada financeiramente? Que eu posso pagar para você fazer isso que você faz tão bem? É uma coisa errada, né, gente? E aí eu fiquei me perguntando, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu falei, eu não quero isso. Quando eu estava entrando nessa onda de refeição, eu estava dizendo, vai entrar de novo? Terceiro setor de novo. Entrei. Mas eu pensei, não dá mais. O meu inconsciente dizia, mas você vai trabalhar em quê? Que outra profissão você sabe? Onde é que vão te dar emprego? Eu tinha bons amigos naquela época que falaram, filha, vamos lá, vamos fazer um plano, porque você precisa ir para onde te deixa feliz, porque eu já estava entrando num trabalho infeliz, sabendo que eu não queria mais. Nesse meio tempo, eu fui me ouvir e percebi que o yoga, que essa é a minha última formação, eu gostava muito, e que o público era diferente, que o tipo de aula era diferente, e que de repente atenderia o que eu precisava naquele momento. E aí veio a pandemia, tudo parou, e para resumir, eu decidi, junto com meu marido, que eu achava que era impossível pagar um curso de yoga. Nós nos organizamos, eu fiz o curso, e isso foi o primeiro passo para eu fazer uma gestão de mudança. Ou seja, 3 anos atrás eu comecei o que em julho agora eu consegui. Pedir as contas. 3 anos atrás. Tá fácil? Já veio outro emprego? Não sei o que Deus vai, o que Deus a gente recorrer a fé. Eu não sei o que Deus vai abrir, né? Mas agora eu já não tenho medo mais. Entendi direito. Existem alguns santos, não sei se todos, mas eles são chamados de mártires. Porque sofreu guerra. Ele sofreu e às vezes ele foi morto, esfaqueado, com espada, flagelado, enforcado. Jesus foi o que segurou, foi Jesus Cristo. Jesus é um mártir, é disso que eu estou falando. E os outros mártires Jesus são presos, segurou a foram cruz. crucificados de cabeça para baixo, certo? Não, foi crucificado assim, amarrado na cruz. Exatamente. Todos esses que fazem isso, que morrem pela causa, é nobre, gente. Não é bonito? Você olha e fala, uau. Olha só. Então, pra gente que trabalha pela causa, e não só, eu não estou falando isso porque nós estamos numa entidade católica, estou falando isso do nosso contexto de organização do terceiro setor, de qualquer religião, porque existem muitas que são espíritas, evangélicas, ou sem uma religião linkada a ela. Quando a gente morre pelo que a gente está fazendo, quando a gente dá mais do que a gente pode, é bonito, é honroso. Quando você vira para um amigo de fora da ONG e fala, olha o que eu faço. Eu trabalho num lugar muito difícil. Eu trabalho com vidas, eu causo transformação, mesmo que eu trabalhe no final de semana, mesmo que eu trabalhe